Boa tarde, pessoal. Dando continuidade, né, à nossa matéria, a gente viu um pouco sobre a representação do indígena pelo europeu na aula anterior, e viu que isso estava vinculado às mudanças que estavam acontecendo na própria Europa, no período do início da colonização. E agora a gente vai entender um pouco mais a fundo do que estava acontecendo na Europa nesse período, né? O nome da matéria lá no PET, que eu estou me baseando, lembrando que o PET não é aquele já vinculado ao ensino regular. As atividades que vocês têm que fazer e me entregar são as atividades que eu mesmo bolei e enviei para vocês, mas é baseado mais ou menos naquilo lá, só que aqui é uma versão mais resumida, né? A matéria lá do PET é a construção do capitalismo mercantil. Construção por quê? Porque é o que a gente chama de início do período moderno. E o período moderno ele tem a característica de ter um sistema econômico novo que a gente chama de capitalismo. Então tem vários nomes para isso, né, para esses processos que estavam acontecendo ali no início. A gente pode chamar de fim da Idade Média, e no campo da cultura a gente chama de renascimento, no campo da economia a gente chama de mercantilismo, no campo de modo de produção a gente chama de capitalismo, né? No campo da história a gente periodiza como o período moderno. Mas basicamente é o início dessas grandes transformações que estavam acontecendo na Europa. Mas o que é capitalismo? É, Capitalismo ele é essencialmente uma definição econômica, ele é um modo de produzir diferente dos modos de produção que a gente tem antes, como por exemplo o feudalismo, ou o modo de produção asiático, ou o próprio escravismo. É, Se bem que no capitalismo também tem a instituição da escravidão, né, inicialmente, mas é um diferente modo de enxergar a escravidão. Na próxima aula a gente vai tratar mais disso, né, da diferença de uma escravidão na antiguidade clássica para a escravidão moderna. É, mas o capitalismo ele é esse novo modo de produção e ele tem três, vamos dizer assim, pressupostos. É, Para ser capitalismo tem que ter esses três pressupostos, que é um mercado forte, a propriedade privada e firmas fortes que buscam lucro. A gente chama de capitalismo mercantil porque é exatamente nessa época que vai ter o nascimento, o fortalecimento. É melhor falar fortalecimento, porque quando a gente fala de mercado, a gente tem que lembrar que o mercado nunca deixou de existir. Sempre teve comércio, tanto na antiguidade clássica quanto durante todo o período da Idade Média. Só que, no entanto, no fim da Idade Média, no início da Idade Moderna, esse comércio começa a se fortalecer muito mais. Eu já falei isso um pouco na aula anterior, mas eu acho que é importante a gente aprofundar um pouco mais do porquê desse renascimento comercial. É, Durante a Idade Média, a gente tem que lembrar que a rota sempre mais lucrativa para o comércio da Europa é a rota que chegava na Ásia. Por quê? Porque a Índia e a China sempre foram produtores de matérias-primas que não se achavam na Europa. Especiarias, temperos, tecidos, que a Europa não tinha a capacidade de produzir em qualidade tão boa quanto a qualidade encontrada ali na Ásia. Então, por que, por exemplo, a sede do Império Romano de conquistar toda aquela região ali da Ásia? Bem que o Império Romano sempre foi expansionista por natureza, né? Mas aquilo ali era um grande produtor de, 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 de mercadorias assim que eram muito lucrativas de você comprar lá e vender na Europa. No entanto, com o fim do Império Romano e posteriormente, mais ou menos ali no século VII,
século VIII, a gente tem o que a gente chama de expansão do islamismo na região do Oriente Médio, que a gente chama de Oriente Médio ali hoje. E o islamismo, ele vai conquistando diversos territórios e ele fecha aquela passagem ali. Tanto é que a gente tem na Europa, no século XII, o que a gente chama de cruzadas, que é realmente a tentativa de tomar aqueles territórios de volta para o cristianismo ocidental, para a Europa. As cruzadas, de certa forma, elas vão ser bem sucedidas por um momento, mas elas não conseguem impedir o avanço do Islã. E em 1453 acontece um dos marcos assim mais importantes para a gente entender a história da Idade Média e do início da Idade Moderna, que é a tomada de Constantinopla. Constantinopla, que era uma cidade do Império Bizantino. O Império Bizantino ele tinha relações com a Europa porque ele também era um império cristão, embora cristão ortodoxo, mas de certa forma comercializava com a Europa. Com a tomada de Constantinopla pelo Império Turco-Otomano, que é advindo dessa expansão do islamismo, a rota por dentro de terra para chegar na Ásia fica muito complicada. Então esses países vão procurar novas rotas. O pioneiro nessa empreitada vai ser exatamente Portugal, porque Portugal já tinha uma tradição naval muito grande. E Portugal vai desenvolvendo seu comércio cada vez mais. Por quê? Porque Portugal precisa disso. Portugal não tem uma capacidade produtiva tão forte quanto os outros países. Então Portugal vai ser dos pioneiros nisso. Portugal vai ser um dos primeiros países a chegar na Índia, contornando ali o Cabo da Boa Esperança, que fica no sul da África. Então a gente tem todo esse processo de renascimento comercial a partir do momento que se descobre essa rota, que é passando ali por baixo da África e chegando na Índia. Então essas mercadorias começam a ser compradas lá e começam a ser vendidas na Europa, e isso se torna um comércio muito lucrativo. Além disso, a gente tem também a reforma protestante, que de certa forma deixa de condenar o lucro. Afinal, a Igreja Católica por muito tempo condenou a usura, condenou o acúmulo de riquezas, e então, de certa forma, a perda de poder da Igreja Católica também vai influenciar nisso. Você tem países de maioria protestante, como a Inglaterra, que vão cada vez prosperando mais e através do comércio. Então, essas são práticas que aos poucos vão tomando uma característica cultural muito forte e vão transformando a sociedade. Esse renascimento do comércio ele vai ter um boom a partir da descoberta da América. Por quê? Porque a América se mostra um terreno gigantesco, capaz de ser povoado e capaz de fornecer uma grande quantidade de matérias-primas, com um acesso muito mais fácil do que a Índia. Além disso, a América também se mostra um terreno muito grande para a própria produção. Portugal, que já explorava algumas produções na África, vai, por exemplo, produzir muita cana-de-açúcar aqui no Brasil e e posteriormente café, posteriormente todos os tipos de matérias-primas que se vendia na Europa. Então o sistema colonial vai nascer a partir desse contexto. O que vai ser o sistema colonial? A colonização desses territórios com o objetivo de fornecer matéria-prima para a metrópole pegar essa matéria-prima, transformar em mercadorias e vender para a Europa. Esse sistema ele vai ter algumas propriedades que vão ser muito específicas desse contexto, como por exemplo o monopólio comercial da metrópole com a colônia, ou seja, a colônia, por mais que ela tenha alguma instituição política, ela não tem independência para definir o que deve produzir ou não, ela deve produzir simplesmente aquilo que a colônia pede. Além disso, a metrópole sempre vai focar na exploração e não no desenvolvimento das colônias, ou seja, extrair o máximo de recursos sem deixar com que a colônia enriqueça ou qualquer coisa do tipo. E isso vai ser perpetuado por mais ou menos uns 2 ou 3 séculos posteriores à descoberta da América. Vai ser muito forte.
em todos os países da Europa. E esse vai ser o nascimento do capitalismo mercantil. O capitalismo, ele é o sistema que a gente vive até hoje. No entanto, nesse início a gente chama de capitalismo mercantil porque exatamente o comércio vai fazer essa acumulação de riquezas. Um autor muito famoso chamado Karl Marx, ele chama todo esse processo de acumulação primitiva do capital. Por quê? Porque são exatamente esses comerciantes que vão acumular riquezas inicialmente, que posteriormente vão implantar as indústrias, vão ter capital suficiente para implantar as indústrias, promover a revolução industrial, e aí a gente passa para uma outra fase do capitalismo que a gente chama capitalismo industrial, e a fase que a gente vive do capitalismo hoje a gente chama de capitalismo financeiro, porque são as grandes indústrias financeiras que, de certa forma, detêm o monopólio do capital, a maior parte do capital, e que influencia a vida de todo mundo. Por isso que a gente chama de capitalismo mercantil, porque ainda não havia se desenvolvido uma indústria ou um setor financeiro tão forte. O setor mais forte era exatamente o setor do comércio. É, Enfim, a gente vai poder aprofundar mais isso nas matérias subsequentes. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me falar.